Onde será? Olá, meu nome é Alisson, eu tenho 22 anos e sou diabético há 3 anos e 9 meses. Eu tenho diabetes tipo 1 e quando eu descobri, eu tinha 18 anos na época. Eu tinha acabado de entrar na faculdade e pra mim foi um susto, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade e também tinha acabado de ser efetivado no meu trabalho. Então eu achei que não, pelos sintomas, eu achei que não era nada. Porque na época eu pesava acho que 64 quilos, mais ou menos, 65. E, e eu comecei a perder muito peso, do nada. Eu olhei, como a minha faculdade era em período integral, eu olhava assim e falava, não, é porque eu mudei a rotina, então tá pesando, mas daqui a pouco melhora, daqui a pouco para. E aí com o passar do tempo eu fui perdendo, cada final de semana que eu pesava eu tinha perdido mais peso. Eu comecei a me sentir muito cansado, eu sentia muita sede, eu sentia uma vontade horrenda de ir no banheiro a todo minuto. E eu achei isso muito estranho. Sede, eu bebia água, bebia garrafas de água e não matava a sede. Tinha dia que eu chegava em casa e bebia metade de uma garrafa de Guaraná, de tanta sede, também não aliviava. E aí depois de 3 meses, que foi o período que demorou para sair o meu cartão do convênio médico, do trabalho, eu resolvi ir no médico. Eu peguei esse cartão e no mesmo dia que eu peguei eu já marquei um médico para o outro dia. E nesse período eu tava com... Tinham passado 2 meses já. Desde que eu tinha começado a estudar. E nesse período eu já tinha perdido 10 quilos. Então eu tava com 52 quilos. Se aqui vocês me veem, se eu tô magro, eu tava menor do que isso. Hoje eu tô com 65 quilos, mas na época eu tava com 52. Então eu tava muito magro mesmo. Muito magro, cansado, com sede, sentia um sono tremendo. Aí eu fui no médico e fui falando pra médica todos os sintomas que eu tinha. Ela foi anotando tudo, foi pedindo um monte de exames. E aí ela resolveu, acho que veio uma luz assim pra ela. E ela resolveu chamar a enfermeira para trazer uma maquininha de destro, que é aquela que você fura o dedinho para ver quanto que tá a glicemia no seu sangue. E pra mim foi uma surpresa, tava 394. E a médica olhou e falou assim, você é diabético, você não vai embora, você vai ficar aqui internado. Pra mim foi um susto, eu falei, meu Deus do céu. Falei, e agora? Depois eu parei pra pensar, no começo, né? Logo no primeiro dia eu falei, eu vou ficar por aqui, vou ficar internado, mas é só não comer doce, é só não abusar do açúcar e pronto, acabou. Pra mim foi assim. E aí eu fiquei 3 dias na UTI pra poder controlar a glicose. E depois eu fiquei mais 12 dias no quarto, até a médica conseguir saber certinho quanta dose de insulina que eu tinha que tomar, qual que era a dose, qual que era a alimentação correta. E aí que foi caindo minha ficha, que não era só parar de comer doce. E aí eu fiquei muito... No começo eu fiquei meio assim. E aí eu comecei a pensar, falei, pô, acabei de entrar na faculdade. Falei, nossa, como é que vai ser agora? Eu tenho que ficar carregando uma mala de comida, com fruta, com barra de cereal, com isso, com aquilo. Tem que comer tudo diet, tudo integral. E eu já fiquei preocupado porque isso ia começar a pesar no meu bolso. E eu falei, nossa senhora, como é que vai ser? Aí eu saí do hospital, fui pra casa e... Aí eu saí do hospital, acho que era uma véspera de feriado, então eu ia voltar pra faculdade só dali 2 dias. Então eu falei, putz, e agora, né? Falei, eu vou voltar, né? Vou continuar. E aí deu o dia de ir pra faculdade, eu fui. Na época eu não tinha carro, então eu acordei 5h30 da manhã. Minha faculdade era das 8 às 5 da tarde e eu trabalhava das 6 às 11 da noite. Então eu fui. Isso foi acho que numa terça-feira.
Eu fui, estudei a semana inteira, vi como que seria. Chegou no final de semana, no sábado, eu sentei na calçada de casa, parei para pensar em tudo e desabei a chorar. Falei, eu não vou aguentar, não vou aguentar. E se não fossem meus amigos, se não fossem meu pai, minha mãe, eu não teria continuado. Sinceramente, não teria continuado. Então, pra mim foi um baque tremendo mesmo. E meu pai que insistiu muito, falou, não, continua, faz pelo menos até o meio do ano. E aí se você não aguentar, você para, você sai. E aí eu fiz até o meio do ano e era um sonho que eu tinha de me formar em jornalismo. E acabei continuando, tanto que hoje eu tô aqui, tô formado, sou jornalista. E a parte boa disso tudo é que eu sempre gostei de praticar exercício, sempre gostei de esporte, então todo final de semana eu jogo bola, sempre que eu posso eu chego em casa, troco de roupa, me alongo, vou correr, sempre que eu tenho um tempinho a mais eu vou pra academia ou faço um exercício em casa mesmo. E isso ajuda muito mesmo no controle da glicemia. E hoje minha alimentação ela é bem controlada, então eu como arroz integral, não como nada de doce, evito muito comer massa. Então, ela é bem controlada assim, mas também não é exagerada. Então, de vez em quando eu como uma pizza, como uma lasanha, mas não é sempre, até porque não pode. Então, até o nutricionista mesmo fala que a gente não pode viver sem açúcar, ou sem massa, sem essas coisas. A gente tem que aprender a comer moderadamente. E a alimentação que eu faço é uma alimentação que para todo mundo seria o ideal. Mesmo para quem não tem diabetes. O meu diabetes é o tipo 1, é o pior, que eu preciso tomar insulina, porque o pâncreas ele não produz insulina. O diabetes tipo 2, o pâncreas produz insulina, mas não o suficiente. Então você consegue controlar com alimentação e até com remédios em comprimido. Agora já o diabetes tipo 1 não, o diabetes tipo 1 você tem que entrar na agulha. E hoje eu tomo 6 doses de insulina por dia. Eu tomo 30 unidades de insulina NPH de manhã, mais 4 de regular, que manhã é a hora que eu acordo. Tomo 8 unidades de insulina NPH antes do almoço, mais 6 de regular antes do almoço, as duas juntas. E antes do jantar eu tomo 10 de NPH e 4 de regular. Então isso todos os dias. Então todos os dias são 6 picadas de agulha, sem contar os controles de destra, que tem que furar o dedo. Então minha barriga é meio marcada já, minha perna, mas isso aí é o de menos, o importante é conseguir controlar. E hoje eu pratico muita atividade física, gosto de cuidar do corpo, sempre gostei. Então quando eu posso eu jogo bola, todo final de semana eu jogo bola. Quando eu tenho um tempinho eu chego do serviço e vou correr, vou praticar exercício físico. E eu acho que a parte mais difícil disso tudo, dessa doença, é você aceitar. Você aceitar que você é diabético, que você tem que ter uma vida regradinha. Você pode ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa, mas você tem que ser bem regrado. Então, a parte mais difícil para mim, acho que até hoje, depois de quase 4 anos, está sendo essa, a de aceitar. Porque eu levo uma vida totalmente normal. Então, como, saio, às vezes eu vou para algum lugar assim, sempre levo uma barrinha de cereal, alguma bala, alguma coisa para, se caso a minha glicose baixar, eu tenho ali um salvador da pátria no bolso. Então eu levo uma vida normal, mas às vezes bate um remorso, bate uma coisa de que, poxa, por que isso foi acontecer comigo? Por que comigo? Por que eu? Então, aceitar que tem diabetes, eu acho que eu ainda não aceitei. E é bem complicado, porque às vezes você para pra pensar, você fala, poxa, você vai sair com amigos e ou vai sair com a namorada, tem que ficar pensando onde vai comer pra não ter nada de diferente que eu não posso comer. Às vezes até amigos
vêm comigo, assim, eles evitam de comer, de tomar sorvete, por exemplo, ou comer algum tipo de doce, alguma coisa, pra não ficar chato ter que oferecer e eu falar, não, obrigado, não quero, não posso. Então hoje eu levo uma vida normal, mas eu ainda não consegui aceitar totalmente que eu sou diabético. E é realmente uma doença que ela não mata, mas se você não cuidar, você fica cego, se você se machuca e sua glicose não estiver controlada, aquilo ele pode inflamar. Se você machuca o pé, é perigoso se inflamar, infeccionar, você acaba amputando um pé, uma mão. Então, depois disso eu fiquei muito cuidadoso com isso, porque, poxa, eu tenho 22 anos, eu tenho muito que viver ainda. Lutei pra caramba pra me formar, então tenho minha vida inteira pra exercer minha profissão. Então, eu 100% eu acho que eu aceitei talvez uns 80% já da doença, mas 100% ainda não consegui aceitar. Então, às vezes eu sento em casa, deito na minha cama lá em casa e começo a chorar, começo a pensar. É bem complicado. Aceitar, às vezes a pessoa fala, não, você controla, você consegue levar uma vida normal, mas é porque ela não está sentindo na pele o que é. Então aceitar o diabetes é muito difícil mesmo. Bom, acho que a minha história é mais ou menos essa. Obrigado.